Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado ou o INSS Explicadinho. Meu nome é Luan e hoje eu venho trazer aqui 3 soluções possíveis para a revisão da vida toda. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu quero te dizer que a revisão da vida toda está mais viva do que nunca. Só que a maneira que a gente vai lidar com a revisão da vida toda de agora por diante, ela muda um pouco. As ADIs julgadas no dia 21 de março, elas aí colocam entraves jurídicos para a revisão da vida toda, tá? Mas a revisão da vida toda, ela aí tem solução e a solução é brigar da maneira correta agora. Então a gente tem argumentos jurídicos que podem aí reverter as ADIs e que podem também garantir modulações dos efeitos bem significativas e interessantes nos embargos de declaração julgados no dia 3, e aí eu vou trazer para vocês daqui a pouco o calendário, mas a gente também tem outras alternativas interessantes que a gente pode tratar quando o assunto é revisão da vida toda, e aí a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, já que a gente foi forçado a pensar em alternativas para além daquelas visíveis, porque as visíveis era muito simples, era só aplicar a revisão da vida toda, cumprir a legislação. Mas isso não ocorreu. Houve aí um golpe do Supremo Tribunal Federal e vocês vão entender como é que a gente pode aí lidar com essa situação. Então a primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui no vídeo de hoje é calendário. Então, primeiro ponto é os embargos de declaração ainda vão ser julgados. A revisão da vida toda não foi julgada. A revisão da vida toda foi prejudicada pela ADI. Então a gente tem o primeiro ponto e a primeira forma de recuperar a revisão da vida toda é os embargos de declaração. Como é que vai ser feito isso? Vai ser feito isso no julgamento dos embargos e principalmente utilizando para fins de fundamentação a questão de ordem. A gente vai falar já sobre a questão de ordem, a gente vai falar principalmente sobre a conclusão que a questão de ordem traz para a gente, mas a gente vai avançar, tá? Ainda dentro do Poder Judiciário, a gente tem a possibilidade de questionar as ADIs. A ADI 2110 e 2111 não transitou em julgado e existe a possibilidade de prover recurso ali na ADI, né? Ou até mesmo de embargo de declaração, no sentido de ter aí esclarecidas o julgamento da ADI 2110 e 2111, principalmente no que tange à cogência do artigo 3º, que não foi em nenhum momento aí levantada como uma das opções na petição inicial das ADIs lá em 99. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a luta nos embargos de declaração. Segundo ponto, a luta no recurso das ADIs. E o terceiro ponto, né, para a gente fechar aqui, como a gente falou, as 3 soluções possíveis para a revisão da vida toda, elas se encontram nos projetos de lei 35 de 2020 e 1460 de 2023, ambos do senador Paulo Paim, que a gente pode alimentar no sentido de fomentar que esse projeto de lei vá adiante, de modo que a gente vai conseguir que a revisão da vida toda seja aí um dispositivo legal sem nenhum tipo de interpretação, que permita nenhum tipo de interpretação por parte do INSS, nem tampouco do Judiciário. Então, o que a gente vai aqui entender no vídeo de hoje, né? Existe aí 3 poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. A revisão da vida toda, existia uma lei de 99, que foi interpretada equivocadamente pelo Executivo. Quem é o Executivo? O INSS. Por isso, o que a gente fez? Recorreu ao Judiciário. E essa demanda chegou até o STF. Buscava-se a interpretação correta dessa legislação. E o STF não fez a interpretação correta, inclusive atribuindo grau de obrigatoriedade a uma regra de transição, o artigo 3º da Lei 9876. Então, como é que a gente pode se socorrer, já que os 2 primeiros integrantes aí, tanto o Executivo quanto o Judiciário, ele sinalizou negativamente, ou seja, interpretou negativamente, simples através do Legislativo.
o legislativo, ou seja, a Câmara de Deputados, o Senado Federal, podem nos ajudar a criar uma lei que permita a revisão da vida toda ser aí utilizada. Essa lei de maneira muito mais detalhada e voltada para a revisão da vida toda. E é exatamente isso que os textos de lei, as propostas de lei do senador Paulo Paim, 1460 e 3520, buscam, tá? Lembrando que a 1460 ela é a mais nova, com o maior número de votação, e que apesar de ela estar num estágio de tramitação anterior, ela certamente pode ganhar muito mais força justamente por essa proposta ter sido aderida pelo aposentado e pensionista, garantindo aí o voto sim, né? E os projetos de lei, eles ocorrem sim com a sensibilidade do povo. Por quê? Porque o poder emana do povo, e quanto mais você votar, maior a chance dessa proposta vingar. Então vamos lá. Quais são os dois primeiros argumentos? Os dois primeiros argumentos, voltando para a nossa imagem, estão no âmbito do judiciário. É tentar reverter ou pelo menos melhorar a situação no judiciário através das ADIs e através dos embargos de declaração. Então vamos começar primeiro pelos embargos de declaração que serão votados no dia 3, tá? Então a gente primeiro vai atacar os fundamentos dos embargos de declaração do dia 3. Então, os principais fundamentos para os embargos de declaração do dia 3, como eu já havia falado, e eu vou continuar batendo aqui de maneira resumida para vocês, é o tema 334, que garantia aí, para todos os fins, desde de 2013, uma jurisprudência consolidada do STF, a garantia ao melhor benefício. Quando as ADIs 2110 e 2111 foram votadas de maneira a trazer o artigo 3º como um artigo cogente, um artigo obrigatório, ela fere diretamente o tema 334, porque ela inviabiliza a possibilidade de utilização da revisão da vida toda e da regra do artigo 29, que é a regra definitiva, que propõe a possibilidade de utilizar aí, quando favorável, todos os salários contributivos. Então, basicamente, o que o IEPREV trouxe foi a construção dessa questão de ordem, dizendo aí que o STF está ferindo o tema 334 e sinaliza em conclusão, de maneira muito resumida. Se você quiser saber isso de maneira muito mais robusta, a gente tem uma live completa analisando a questão de ordem, tá bom? Mas de maneira muito resumida, o que ele traz? Traz aí a possibilidade de haver uma modulação dos efeitos no dia 3. E o que é que essa modulação dos efeitos busca? Que é a conclusão da questão de ordem. À vista ao exposto, roga o amicus curiae pela vedação ao retrocesso social, ou seja, aquilo que foi conquistado não deve retroceder, e a preservação da segurança jurídica, para, no mínimo, resguardar aqueles aposentados que já ingressaram com suas ações até a prolação do acordo da ADI, que de forma transversa e indireta superou posteriormente o entendimento do tema 334, com trânsito em julgado, e o tema 1102, respeitando-se as prejudiciais de mérito, em especial a prescrição e a decadência, e oportunizando vista ao Procurador-Geral da República para novo parecer diante do radical prejuízo causado ao tema. Então, o que se busca? Se busca que aqueles que já deram entrada nos processos judiciais e aqueles que ainda não deram, mas que deram entrada até o trânsito em julgado das ADIs, permaneça com o entendimento do tema 334 e do tema julgado 1102, que permite a revisão da vida toda. Tema esse que foi julgado o mérito no dia 21 de dezembro. Então, todos aqueles que já estão com seus processos em curso, o IEPREV pede para que nos embargos de declaração sejam modulados os efeitos para permanência do que aquilo que foi julgado, né? A permanência tanto do tema 334 quanto da revisão da vida toda. Então, o que ele diz? Ele quer utilizar esse embargo de declaração no dia 3 para que todos aqueles que já ingressaram com a revisão da vida toda tenham a continuidade da revisão da vida toda. Essa é a primeira solução e a gente tem que buscar aí o entendimento se isso ocorrerá ou não no dia 3, tá bom? Quanto às ADIs, a gente tem que pressionar aqueles que podem fazer o recurso da ADI. Tá? E aí, volto para a nossa imagem, as ADIs, elas são propostas por alguns entes específicos. E nesse caso, o ente específico que permite recurso à ADI são os partidos políticos que ingressaram com essa ADI. Dentre eles tem o PDT. Então a gente tem que buscar aí pressionar o legislativo no sentido de pressionar os agentes políticos a prover recurso para o judiciário.
Entendeu? Então, a ADI ela pode ser recorrida, mas ela tem que ser recorrida pelas pessoas que propuseram ela. E dentre a lista das proposições está o partido PDT do Ciro Gomes, que vocês podem pressionar eles para propor os embargos ou até embargos infringentes dentro das ADIs. Visando o quê? Visando acabar com a cogência do artigo 3º. A ADI é feita para julgar constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não é feita para julgar cogência ou não cogência da lei. Então o recurso tem que atacar isso aí. E o terceiro e último ponto, indo para o navegador aqui, são os projetos de lei. Então a gente tem que atacar aí os projetos de lei no cenário de a gente usar a nossa terceira força, ou seja, pressionar os agentes políticos através do legislativo para que emita aí as leis, que tramite os procedimentos para que a lei seja promulgada, principalmente essa lei do Paulo Paim, a 1460 ou a 3520. A mais completa e a mais engajada é a 1460, que permite, de maneira clara e objetiva, já no projeto de lei, a revisão da vida toda, no seu artigo 1º. Diz assim: fica autorizada nos termos da lei a revisão dos benefícios mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, concedidos com data de início posterior a 26 de novembro de 99 e cujos requisitos para a concessão de aposentadoria ou pensão tenham sido implementados até 13 de novembro de 2019, em cujo cálculo da renda mensal inicial tenha sido aplicado o disposto do artigo 3º da Lei 9876, de 26 de novembro de 99. Perceba que ele permite a aplicação do artigo 3º ou a aplicação do artigo 29, caso seja o mais vantajoso. Aí diz: a revisão de que trata o artigo 1º será efetuada mediante requerimento de beneficiário de aposentadoria ou pensão para fins de inclusão no cálculo do salário de benefício do salário de contribuição anteriores a julho de 94, independente da data de início do benefício. Então, essa lei, além de trazer a possibilidade da revisão da vida toda, traz a possibilidade de quebra do preceito de decadência, ou seja, aqueles que têm a sua aposentadoria aí concedidas há mais de 10 anos, poderia dar entrada na revisão. E além disso, ela permite também que o valor seja pago, o valor retroativo seja pago. O valor resultante da revisão será aplicado a partir da data do pedido de revisão ao benefício de manutenção, quando resultar em valor superior ao que tenha sido atribuído nos termos do artigo 3º. Ou seja, utiliza-se o artigo 29, que nada mais é do que utilizar as contribuições anteriores a 94, e se for maior, aplica-se maior desde logo. Mas também permite-se o pagamento dos retroativos. Tá aqui, ó, fica a Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS autorizada a propor transação a ser homologada judicialmente nos processos em tramitações de juizados especiais, Justiça Comum Federal, Estadual ou qualquer instância relativa à matéria. A transação deverá versar exclusivamente sobre revisão futura do benefício e sobre as parcelas vencidas, inclusive as natalinas, nos últimos 5 anos anteriores à data da publicação desta lei ou desde os 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação judicial. Ou seja, se você revisou com a lei, você vai ganhar 5 anos para trás. E se você já deu entrada na sua ação judicial, você vai receber 5 anos do dia que você deu entrada. Então perceba as benesses dessa lei. A lei permite o pagamento de retroativo, permite que pessoas que foram atingidas pela decadência tenham acesso à revisão da vida toda e, além disso tudo, permite de maneira facilitada acordos judiciais para aplicação da revisão da vida toda. Então essa é a nossa terceira solução, sendo a primeira solução os embargos de declaração que vão ser julgados no dia 3 e a questão de ordem que foi apresentada com os fundamentos para manter aí a revisão da vida toda, pelo menos para aqueles que já deram entrada. A gente tem o segundo fundamento, que é a pressão para queda da cogência do artigo 3º nas ADIs. Para fazer isso mediante recurso, você tem que pressionar aí os partidos políticos envolvidos, principalmente o PDT, porque o outro partido é o PT, partido do governo, que certamente não vai aderir à base. A base aí para recurso. E o terceiro e último caminho é a proposta de lei que aplica diretamente a revisão da vida toda. Aí você vai me perguntar: Luan, mas não já tinha lei antes? Tinha, mas a lei não era tão específica. Com a lei tão específica, certamente o direito não vai ser incontestável e não vai poder ser aí escanteado. Esse é o vídeo de hoje com as 3 soluções possíveis para a gente conseguir reverter a revisão da vida toda. Então, sigam esperançosos, vamos lutar em todos os campos possíveis, vamos trazer todos os fundamentos possíveis, porque esse direito é nosso e a gente tem que consegui-lo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e eu te espero no próximo vídeo.